Olá a todos, hoje vamos falar de um tema um pouco diferente. Nota-se que o nosso ambiente está um pouco mais escuro, porque a conversa vai ser à volta do misticismo. Tarô, búzios, connosco, a Estrela. Olá Estrela. Olá Pedro, tudo bem? Hoje vamos aqui, vais-nos apresentar um pouco daquilo que são o mundo do misticismo, dos búzios, do tarô. Mas antes gostava de que fizesse uma pequena introdução. Quem é a Estrela? Como chegaste a esta vida espiritual? Como começaste, como te apercebeste que tinhas este dom ou como trabalhaste para chegar a esta sensibilidade? É assim, Pedro, neste mundo é um mundo um pouco crítico à nossa sociedade e eu quando comecei reservei-me um bocado e escondi-me. Comecei disto muito nova, tinha eu 22 anos. O que eu refiro é que também tinha algum receio daquilo que eu sentia. E o que é que sentias? Esse receio era o quê? Às vezes era falar com as pessoas e dizer-lhe quais os seus problemas, o que é que elas tinham, o que é que se passava com elas. Mesmo antes de teres contacto com estes... Sim, sem estas ferramentas, que isto chamamos ferramentas, mas são situações que temos que respeitar, não é uma brincadeira. Antes mesmo disto, eu falava com as pessoas, até eu tinha medo de mim mesma, porque sentia que eu não conheço esta pessoa, porque é que eu falei isto? E as pessoas às vezes diziam-me, ui, aquilo que tu me disseste aconteceu. Eu já nem sei o que é que te disse. Não. Então eu comecei-me a ligar um bocado ao mundo espiritual, porque tive uma situação de família que me marcou bastante, por qual não ajudei, e fiz uma promessa de que queria ajudar as pessoas. Não consegui ajudar, porque também não acreditava. Mas senti. Mas não acreditava nesse mundo e achava que isto tudo pudesse ser muito mau. Mas hoje reparo que este mundo é fascinante, é fantástico, para quem sabe dizer a verdade e para quem ajuda as pessoas a criar um mundo diferente, não a aceitar aquilo que querem ouvir, mas sim a realidade de cada um. São movidos de energias. O que é que quando tu falas para quem sabe dizer a verdade, onde é que queres chegar com essa... É não ocultarmos ou termos medo de mostrar a uma pessoa que está errada em qualquer seja o caminho. Porque nós não somos mentores de mudanças, mas somos mentores de informação que podemos ajudar as pessoas a recolherem outros novos caminhos para se sentir mais confortáveis, para não terem tanto ódio, tanta raiva, tanta repugnância com o mundo próprio que têm. Viverem uma vida mais saudável. Ao fim e ao cabo é também uma ajuda de autoconsciência. Sim, também. É uma ligação de autoconsciência mesmo, para que as pessoas às vezes queixam-se, eu não tenho sorte. Se calhar se olharmos temos sorte. Então nós temos que ajudar as pessoas a perceber porque é que têm sorte. Qual é o caminho? Qual é o caminho que têm a sorte. Pois as pessoas percorrem muito estas ferramentas que nós temos aqui hoje, Pedro, porque muita gente já vai além do tarô para aquilo que tem na mente, tem que ser o que o tarô vai ter que dizer. Não. Uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, que seja um recarregador de energia espiritual, não vai mentir ao consulente, vai dizer a verdade. Não vai gostar, mas vai aceitar. E depois vai perceber que realmente, de facto, se tivesse feito algumas escolhas, teria um caminho diferente. Estela, uma curiosidade, porque a New Man é uma revista de lifestyle, a primeira revista de lifestyle que eu conheço direcionada para os homens. Quem é que procura mais o tarô e estas vias espirituais? Homens ou mulheres? São as duas partes. Hoje até tem mais homens que mulheres. Boa. Hoje tem muito mais homens que mulheres a procurar, porque a mulher tornou-se um pouco mais independente e o homem hoje tem um bocadinho mais da oscilação espiritual. Porque aquelas pessoas que antes tinham autoconfiança hoje perderam-na e buscam um bocado deste tipo de conselho. Se estão bem, se estão mal, se fazem bem, se fazem mal, tem mais procura de homens do que de mulheres. Era uma curiosidade minha, porque sempre achei que os homens eram mais céticos em relação a este misticismo, não é? Há 2, 3 anos para cá que os homens têm mais procura do que mulheres. Tu tens um espaço onde... Eu tenho um espaço em Santa Maria da Feira, perto do Tribunal, chama-se Estrela do Oriente. Estrela do Oriente? Porque é um dos espaços que eu tenho
Sempre gostei muito da parte do Oriente, acho que o Oriente traz muitos mistérios, traz muita luz interior também e gosto do nome em si, porque eu também tenho uma parte espiritual que é ligada à parte cigana oriental e isso a mim transmite-me muita paz e muita estabilidade emocional, então por aí o Oriente. E há pouco falavas-me que houve uma autoconsciência da tua parte, ou pelo menos apercebeste que tinhas alguma sensibilidade. Foste tu que descobriste totalmente essas tuas capacidades ou tiveste alguém que te alertou? Tive uma senhora que já faleceu, que era a Dona Palmira, e essa senhora ajudou-me a dizer que eu tinha um autoconhecimento espiritual que deveria trabalhar, porque depois também tive um problema de saúde nas cordas vocais e consegui recuperar. E ela disse que eu estava a ser metida a uma prova, ou trabalhava ou esquecia. E pessoas como nós que têm que fazer o bem, acho que não temos que parar, temos que trabalhar. Acho que temos que nos ligar uns com os outros para ajudar. É assim, não é que queremos mudar a vida de ninguém, é ajudar as pessoas a fazer uma autoligação à parte do consciente, simplesmente isso. E essa senhora ajudou-me muito, por qual eu agradeço bastante. E fui buscar também fiz muita meditação, também fiz muito retiro espiritual, fiz também Sandaria de Ifá, que é os búzios, há 8 anos, fiz raspagem de cabeça, represento também um bando em candomblé, é igual. Entreguei a cabeça à minha mamãe Manjá, parte do santo, tive 21 dias numa esteira, no chão, sacrifício, não comia de faca, comia só de colher, não comia numa mesa, comia no chão, no solo. E as pessoas ajudam-me imenso a ser a pessoa que sou hoje, a conhecer aquilo que eu tenho hoje e ajudou-me a ser uma pessoa mais sincera com as pessoas. Existem muitas pessoas que não gostam de mim em simultâneo logo inicial. Depois, quando começam-se a perceber que aquilo que eu falei, que se calhar era para o bem, começam a perceber, não, aquela pessoa tinha razão. Há ali seriedade. Sim, existe que há pessoas que vêm ao meu espaço e eu digo, e as pessoas dizem, tu vives comigo? Não. Mas depois a pessoa vai embora indignada porque não ouviu o que queria, de repente volta, ao fim de um mês, 2, e diz assim, ó Estrela, aquilo que você me disse aconteceu. Eu disse, mas eu avisei. E a pessoa não quis crer. Eu não assusto ninguém a dizer que vai morrer ou que tem doenças, isso é tudo uma forma de interagir no psicológico de cada um, é uma forma de ameaça, porque a pessoa vai ficar traumatizada com aquilo e vai criar um medo e depois impune, se pede muito dinheiro para uma autocura que não há doença, que não há nada, e a pessoa sacrifica-se por uma vida de uma coisa que não existe. E cria dependência da própria pessoa, A dependência depois também se procura uma cura. A dependência é a morte, porque a pessoa depois acaba por morrer com medos, com traumas e com depressões, desequilíbrios emocionais. E o Pedro, se tem este conhecimento e anda neste mundo, percebe que as pessoas cada vez estão mais depressivas, porque as pessoas não são ajudadas, são escondidas. As pessoas, em vez de dizer a verdade, as pessoas escondem. Se a pessoa dizer a verdade, você vai perceber que não há tantas depressões, nem tantos desequilíbrios emocionais. Porque se reparar, Pedro, hoje uma criança já nasce com uma depressão. Não, nasce com falta de amor. Certo. Amor próprio de uma mãe. Eu costumo dizer e que amor o amor próprio de um é pai. o principal Sim. equilíbrio da vida. É uma autocura. A pessoa, se amar a ela própria, vai amar tudo que tem à frente. Se nós hoje não podemos ter... Se não existir amor próprio, dificilmente não há conseguimos vida. amar para Não há vida. transpor esse amor. Não há vida, porque o amor é uma vida. E as pessoas vida. foram deixadas ou deixou de se dar importância. E eu, há dias, não sei se o referi aqui num dos programas, julgo que sim, mas vou repetir porque está contextualizado. Eu costumo dizer que no dicionário vem sempre amor em primeiro lugar, a seguir vem felicidade e depois sucesso. Há uma coisa que eu digo... E as pessoas esquecem-se desta fórmula, tentam logo partir para o sucesso, tentam ter uma vida muito mais fria e depois ficam desequilibradas. Quando existe um consenso no casal, eu pergunto, sabe o que é que significa a palavra amor? Eles não sabem. Então é amizade, momentos, orgulho e respeito. As pessoas não sabem. As pessoas vivem de vingança, vivem de ódio, de inveja, de raiva. Tudo o que fecha a consciência. Tudo. Porque se há um casal que a mulher ganhe mais que o homem mais que a mulher, existe uma competição.
Se eles são um casal, porquê que têm que competir? Certo. Porquê que não têm que se amar? E depois as crianças nascem com o síndrome da raiva, do ódio e da falta de consciência. E daí vão dizer que estão depressivos. Toda a gente está depressivo. Se reparar, o manipulador espiritual é aquele que tenta meter no seu consciente de que você é o causador do problema daquela pessoa, mas aquela pessoa já tem aquele problema. Só que ou é ajudado ou então alimenta-se da pessoa mais fraca. Exatamente. E esse é o grande problema da sociedade. Estrela, em criança já se afigurava de alguma forma algum tipo de comportamento, tem a memória de alguma situação que fizesse, que passasse essa sua Daí o meu medo, Pedro, o meu medo foi, eu sempre falava sozinha, se andava-me na rua, falava, eu olhava para o espelho e falava, até que foi dada como maluca, porque falava sozinha, não é? Naquele tempo, há 30 anos atrás, ou muito mais, referimos que para a sociedade era um bocado fechado, uma pessoa falar sozinha é maluquinha. Pronto, eu fui dada como isso, daí a esconder-me um pouco e não aceitar o mundo espiritual, porque eu achava que isto tudo era uma palhaçada. Eu achava que isto era uma brincadeira. Ou seja, tinha comportamentos que não os conseguia entender, não os percebia. A minha professora estava a fazer um exercício e eu já sabia o que é que ela ia fazer. E ela dizia, e foi ter com a minha mãe, para a minha mãe me deixar estudar, que eu era muito especial, e a minha mãe tirou-me da escola, porque eu sentia tudo. E eu dizia que era muito estranho aquilo acontecer. Depois, com os meus 21 anos, depois fui mãe com 17 e fui mãe com 21, desculpa, com 22, Pedro, com 23 anos começava a entrar em centro comercial, começava-me a sentir muito mal. Desmaiava, sentia-me zonza, ficava com muita sede. Foi aí que eu procurei uma ajuda. E daí ter acontecido depois a morte total do meu irmão. E essa senhora é que me ajudou, essa dona Palmira, a controlar as minhas emoções e a minha vida. E a aproveitares este dom que tenho, não é? E até porque tenho duas filhas que têm igual. Certo. Tenho uma pequenina que está no mesmo caminho. É sério? Tenho uma de 29. Filho de peixe, sabe nadar. É igual. Mas a que sabe nadar mesmo, penso, é que eu tive agora com 42. Que é Margarida. Que ela sabe nadar bem, muito bem. Que ela é uma luz. São todas. Amo-as a todas da mesma forma. Mas aquela, se o Pedro olhar para ela, vai sentir que é algo especial. Muito especial. Ela tem uma sensibilidade de proteção da mãe. Pode haver alguma influência pelo facto de também já terem não as mais velhas, porque sim, ainda não trabalhava aos 22, sim. Mas esta já traz uma energia diferente, porque já tens, aos 42, quando nasceu, já tinhas 20 anos de trabalhar estas ferramentas e o misticismo. Sim, trabalhei sempre grávida da Margarida, até do início ao fim. Isso também pode ter alguma influência. E estava no hospital para fazer cesariana e estava a consultar pessoas no telefone. Por isso. E ela a ouvir? Sim. Todos os dias de manhã, isto é um recado que eu dou e acho que todas as mães têm que dar valor a isso e os pais também. Todos os dias de manhã punha a mão na minha barriga e dizia: olá meu amor, amo-te muito. Hoje ela vai fazer 4 anos, em fevereiro, e eu todos os dias de manhã acordo e digo: amo-te muito. E ela percebe a minha voz. Mesmo a dormir, abre um olhito e diz: dá-me um beijo. É uma pessoa muito sensível ao espiritual. É o amor da minha vida. Quer dizer, elas são todas. Eu não quero que se sinta que todas elas têm muito boa energia. Uma fugiu para a parte de estética, outra trabalha comigo, que é de 29, a de 24 foi para a estética e a Margarida é aquela menina adulta, com 4 anos. Que ainda se vai... Já quer ler as cartas. Já lê as cartas. Já bota as cartas para ler. É o que ela vê também. E não deixo ela pegar nos búzios porque ela também quer. Eu é que não deixo. Acho que não faz parte, porque é uma ferramenta que se tem que ter muito respeito, porque Oromila é um mensageiro pesado. Era um guerreiro que foi o primeiro homem que veio à Terra. Estrela, já reorganizámos aqui o nosso espaço. Estávamos a começar a falar dos búzios. Antes de iniciares aí uma explicação mais prática, em que eu me ofereço como candidato à coisa, explica-nos um pouco o que está aqui, estes objetos. É assim, nós temos aqui os búzios,
elas são interpretadas através dos orixás. Temos aqui a Oromila, que é baseado num homem e numa mulher, que é os fatores base dos búzios, do tabuleiro. O tabuleiro é feito mesmo propriamente para os búzios, porque tem a corrente de Ifá, os búzios, aqui tem a Alafi, que é o Senhor do Mistério, junto com a Iemanjá. Temos aqui esta cruzinha que pegamos nela e colocamos nesta zona para trazer transmissão através da energia do consulente. Antes de começarmos a consultar, os búzios estão parados aqui. A gente pega nos colares, que isto são colares de orixás, em que tem os orixás todos permanentes. Pomos a pedra do ouro no local de energia, fazemos a nossa reza, colocamos os nossos búzios, os nossos colares, peço desculpa, e agora pegamos nos nossos búzios. E essa pena? Fica sempre do nosso lado esquerdo, que isto é quase como se fosse uma limpeza de espíritos. Isto fica sempre deste lado, do nosso lado esquerdo. Há pessoas que não usam, há pessoas que usam uma pedra branca e uma preta. Na minha religião usa-se a pena, porque representa o pato da Iemanjá, para fazer a limpeza junto com a Oromila, visto que sou filha da Iemanjá. Depois colocamos os búzios na nossa mão. Salpicamos sempre com água, mas neste caso não precisa, porque é uma introdução pequena. E fazemos uma reza Oromila, que a Totó, que todos os orixás nos defendam, nos protejam, nos tirem todos os assombros, todos os espíritos que estejam à nossa volta, envolvidos, e que nos tragam axé e que nos tragam muita luz. Agora coloca aqui as suas mãos. Eu vou tentar aqui com o meu microfone. Axé. Agora largamos. Ora bem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iemanjá junto com o Alafi. O Pedro é um homem de mistérios, um homem conhecedor, um homem que gosta de coisas que o fascinam, há coisas que o assustam, que se repreende um pouco, gosta da parte da natureza, gosta muito de ouvir a água, é uma pessoa que se refugia se estiver um pouco cansado ou exausto. A Iemanjá é o mar, neste caso, é uma das fontes de energia que o Pedro ressalva para si. Acho que por vezes é um pouco silencioso a vista de ser da Alafi, porque tem vários mistérios. Acho que acredita muito naquilo que intui para si mesmo, não gosta de dar opinião, não gosta de insistir quando a pessoa está a ser permanente para consigo, gosta de não criar problemas e prefere se isolar, depois a pessoa volta a si e bem ter consigo. Acho que o Pedro tem que começar a escolher um caminho de meditar um bocadinho mais, tentar se encontrar um pouco mais o seu interior, porque tem uma intuição espiritual muito grande. E claro, se estivermos a falar aqui da vida do Pedro, na entrevista vai ser focado. Portanto, Quer dizer com isto é que o mistério de Alafi representa que o Pedro é um mensageiro de paz e que acredita muito que tudo o que tem que ser para nós é nosso. Então aqui, e a Iemanjá, o sol, a água, o caminhar, o ouvir a música, o estar um pouco no seu silêncio, transmite-lhe muita paz. Muito bem. Já ficámos aqui a saber um pouco. Não vão saber mais, porque estamos a transmitir. Não, isto é um sigilo que não se pode expor. Exatamente. Foi só uma breve apresentação para as pessoas perceberem um pouco como funcionam os búzios. Os búzios são oráculos muito interessantes para uma vida de 7 anos, dá uma previsão para 7 anos, dá qual é o orixá que temos na cabeça, qual é o santo que deveríamos fazer. Assim, é uma coisa que é muito pouco conhecida ainda, mas é uma das coisas muito boas como ferramenta. O que é que trabalhas mais? É com esta ferramenta dos búzios ou com o tarot que vamos ver? Com tudo. Ok. Tenho consolantes para búzios, tarot, tudo. Limpezas com a cura da cor, a parte só de proteção e de ajuda também. Muita ferramenta mesmo. Muito bem. Quando nós abrimos os búzios, no geral, damos sempre uma abertura de caminhos ao consulente, porque os búzios são mistérios. Qual é a diferença entre os búzios e para o tarot, que vamos passar daqui a pouco? Os búzios têm uma adivinhação diferente,
mostra caminhos errados ou caminhos certos, mostra o que é que a pessoa deve fazer, o que é que deve ter cuidados, mesmo na comida, na parte do trabalho, na parte de tudo o que tem na vida pessoal, principalmente a nível do desgaste emocional. Certo. Os búzios têm uma característica mais furtiva, porque também dá para muito mais anos para fazer uma consulta destas. O tarô é uma ferramenta de 3 meses. Mais imediata. Mais rápida, pronto. É uma ferramenta em que a gente expõe, o tarô explica-nos o que é e o que deixa de ser. Se trai, se não trai, se tem dinheiro, se não tem, se vive, se é bom negócio, se não é bom negócio. Os búzios também dizem isso, mas os búzios são mais discretos. Aqui é longo tempo. Okay. O tarô é uma resposta imediata. É diferente, é diferente. Então, agora que já demos aqui uma pequena, muito pequenina introdução e demonstração do que são os búzios, se calhar passávamos para o tarô. Antes de passarmos para o tarô, eu, quando pensei em fazer a entrevista, tive o cuidado, porque não gosto de falar, não é que me tivesse dado tempo para perceber muito, mas comprei estas cartas de tarô dourado para tentar perceber alguma coisa. Não é fácil. O que eu senti é que as cartas, como forma simbólica, são mais uma ferramenta que pode ajudar para quem não as utiliza para a adivinhação, mas que pode ajudar no autoconhecimento. E achei interessante toda esta simbologia dos arcanos, dos maiores, dos menores, muito interessante, e comprei. Podem ser batizadas, batizo-me as cartas. O Pedro tem aqui quatro baralhos. Ficam já para que saibam assim, fico já com as cartas ensinadas e vai ser mais fácil. Exatamente, tem aqui 4 baralhos. O Pedro tem uma coisa do bom, tem que fazer ligação com elas. Quanto mais expor, mais intuição vai recebendo, porque elas fazem a ligação com a conexão universal. É uma coisa que se pode utilizar constantemente, ou existem prazos existem momentos em que não devemos de usar as cartas? Existe alguma regra? Depende do vício, depende da vontade. Porque assim, eu acho que as cartas o que dizem hoje vão dizer amanhã. A menos que queira mudar você a sua ideia, então vai você enganá-las. Ok. Porque se elas estão a falar hoje uma coisa, amanhã vão falar a mesma coisa. Mesma coisa. Há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem assim, ó Estrela, veja aí nas cartas se eu vou ganhar ou não milhões. Isso, pois. Então eu digo, vai ter com o Luís de Matos que ele dá-te os números certos. Eu não consigo. Eu não consigo. Porque se eu conseguisse, ele teria feito para mim. Não E consigo. o Luís de Matos também não deve conseguir. Isto aqui são umas cartas que, se lhe chamaram ao Pedro, tem a ver com a sua ferramenta de trabalho. Tem a ver consigo. Porque o tarô, tanto o tarô como o pêndulo, não seja o que for, nós temos aqui ferramentas em que isto chama-nos. É a mesma coisa que vai vestir uma camisola e num dia até não gosta dela, mas no outro dia vai gostar, porque é aquele dia próprio para usá-la. Isto tem aqui 4 baralhos. São 22 cartas que você expõe. Se ler com convicção o que aqui diz a introdução, o que elas são manhosas, é que elas para nós não nos dizem nada. Só dizem para o consulante. Para o consulante. Isto é um reverso do tarô. Mas é interessante, tem uma simbologia interessantíssima. Tem aqui a parte maçónica que eu acho muito interessante. E foi por isso que se calhar até lhe chamou, porque tem essa ligação tem com a essa parte ligação. maçónica. E elas têm aqui os simbologias dos quadrados, os vidros, essas coisas todas têm tudo a ver. Isto não são catedrais de igreja, mas é parecido. Estão batizadas. Muito Vai para a Estrela do Oriente. Estrela, já passamos para as cartas. Estou a ver que estás aí com um pêndulo na mão. Se calhar começávamos pelo pêndulo. O pêndulo é outra ferramenta, Pedro, de radiestesia, em que conseguimos medir a energia dos espaços, dos locais, físico e emocional, por qual nos dá respostas a nós, melhor que o tarô, às vezes, porque o pêndulo é uma das coisas usadas para pessoas que têm algum receio de recorrerem a pessoas para saberem o tipo de consulta. Então compram um pêndulo e usam. E o pêndulo tem algumas frequências, a nível de rodar em sentido ponteiro de relógio, em sentido contrário, parado, Estático. não responde, está teimoso, não é? E vamos ver o que é que este consultório tem. Se ele tem alguma energia, se é positiva ou se é negativa.
Parece que está a tentar. Isto é uma resposta positiva. Ao espaço, Ao neste espaço. Agora eu vou dar o pêndulo ao Pedro e o Pedro vai brincar um bocadinho com a sua mão direita. caso. Com a minha mão direita. Vai fazer uma pergunta ao pêndulo e vai responder a si próprio. Pode pôr a sua mão, se quiser, assim. Faz a pergunta para si próprio. Pousa o pêndulo no pico da sua mão. Eu vou explicar como é que se faz, porque há pessoas que não sabem. Isso. Agora pensa no que está a pensar, no que quer. E agora faz 1, 2, 3 e mantém a mão parada. 1, 2, 3. Isso. Uma energia muito positiva. Foi uma resposta positiva ao que pensou, que a nós não nos interessa. Isto fica para quem quiser praticar isto em casa, mas também que não se viciem, porque às vezes ele também acaba por captar energia do consciente e do inconsciente. Ele às vezes pode dar positivo, depois não acontece e a gente diz, ui, o pêndulo é manhoso, mentiu. Porque nós informamos ele que queremos o positivo, não o negativo. Temos que estar de consciência tranquila e receber a resposta, seja negativa ou positiva. O pêndulo é uma das ferramentas. Assumir, deixar. Isto é uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar sem ter medos de represálias, porque isto é um pêndulo que, até num canto, consegue ver se a energia está positiva ou negativa. Aí não há energia. Para como ela parou. Certo? Mas aqui tem energia. É do pano preto. Não, é mesmo do ponto de energia do solo. Podemos chegar mais para ali para a porta e ele dá negativo. Ok. Como podemos estar. Há pessoas que têm o pêndulo para fazer coisa de alimentos, coisas de saúde, tudo isso. Há pessoas que usam o pêndulo no bolso e vão a um restaurante. Então, este pêndulo é uma coisa, é mais uma ferramenta à parte. Estava aqui junto com o tarô, mas não tem nada. Não tem nada ligado com o tarô. Ok. Simplesmente é só quando há uma resposta rápida. Ele pensa e posiciona, só isso. Ok. Mas é uma ferramenta interessante. E agora passando ali para aquilo que é mais conhecido pelo público, Com o são tarô. as cartas de tarô. Temos aí um baralho, certo? Sim, muito antigo, já velho. Que este baralho de 22 cartas, portanto estamos a falar dos arcanos maiores. Sim. Já estou a falar mais ou menos bem nestas terminologias. Nesta posição estás a falar bem porque ele tem aqui os 22 elementos que necessitamos para respostas de nível de tarô. Muito bem. Há pessoas que leem a nível de imagens, que não conseguem detectar, outras conseguem ler através de flores, que é os maçónicos, não é? Outros leem através das cartas de jogo. Isto vai dependendo de cada intuição. Cada intuição. Tu compras mediante aquilo que te chama. Ok. A parte, hoje há cursos, eu também dou esses tipos de cursos e dou workshops a nível de quem quiser interpretar o tarô, só que eu sou muito assertiva, se a pessoa não tem intuição não vale a pena estarmos a Vale fazer a pena tarô. insistir. Não. Pode lá ter as cartas, como eu. Não, o Pedro tem intuição, vai estudando. Acho que faz bem. Muito bem. Então vamos lá aqui fazer Umas perguntas. uma demonstração aqui para os nossos seguidores. Existem pessoas que... Aproveito só para fazer isto para os nossos seguidores da Newman, do Contexto Total, e que aproveito mais uma vez para vos pedir que sigam o Contexto Total e a Newman. Têm estado a seguir, têm estado a participar de uma forma ativa, com comentários. Muito obrigado por tudo. Isto acontece assim, existem pessoas que leem as cartas, o consultante a fazer perguntas, eu neste caso não faço isso. Neste caso eu pouso as cartas, o Pedro se quiser partir pode partir. A ver se este microfone deixa. Pode ser de qualquer das formas, que eu não vou falar da sua vida pessoal em público, pode partir, de qualquer que sejam os lados. Existem pessoas que metem 5 cartas, existem pessoas que metem uma cruz de cartas, eu não. Então eu vou explicar. Eu voto as 7 cartas no sentido, em função da esquerda para a direita,
porque as cartas vão-me dizendo algo. Mortes que foram feitas, mortes que aconteceram que as pessoas não esqueceram, coisas que trouxeram alguns ângulos de vida e momentos de mudanças. Eu não vou falar da sua vida, porque resumiu-me aqui a sua vida, mas não vou falar porque estamos numa entrevista, não se vai falar. As minhas cartas são colocadas nesta posição. Esta última sai fora, são as tais 22 que faz a conexão com as cartas no geral. Eu, no geral, interpreto as cartas assim, como assim, como assim, como assim, porque eu tenho uma intuição diferente. Ok. Uma das coisas digo, até hoje sempre foi feliz com aquilo que fez, por isso isto foi só um passo. Pronto. Não vou falar mais nada, porque não me dá esse direito, nem eu quero fazê-lo porque tenho muita privacidade. Fazemos a seguir. E sigilo por Fazemos si. a seguir do cafezinho. Do cafezinho fazemos isso. Agora, eu leio de qualquer das formas. Há pessoas que pegam nelas e começam a fazer isto, a fazer uma leitura assim. Eu, no geral, não. Eu não brinco com o tarô, deixo o tarô posicionado desta forma. E depois, no meu espaço, tenho um espelho em que reflete as mensagens através desse espelho. Prontos. O tarô é uma ferramenta que me traz alguma paz, alguma tranquilidade também espiritual e ajuda-me bastante no conhecimento. Agora, quando eu estou a fazer um workshop, eu tenho várias situações. Eu posso dizer ao meu aluno para fazer só 3 cartas e pergunto: o que é que tu achas que isto quer dizer? Eu vou virar para a câmara, isto quer dizer um casal que pode estar numa relação com alguma força. Mas se nós pusermos aqui o carro logo a seguir, quer dizer que eles têm algum caminho, uma viagem, algo, ou um bebê. Pode ser uma série de coisas. Isto tem muitos fundamentos, como depois pode vir o medo porque já perdeu vários filhos e tem aqui o medo, o julgamento, a solidão, muitas coisas assim. Certo, pois é uma ligação. uma leitura que se pode fazer. Como aqui pode acontecer, por exemplo, temos aqui um homem que tem algum problema com saúde e que teve alguns casos porque ficou mal por causa de uma situação de um desgaste a nível profissional, teve um problema aqui de saúde, uma depressão, desequilíbrio emocional. Isto tudo refere um pouco disto tudo. Prontos. Eu, ao ler o tarô, leio dessa forma, não leio como explica nos livros, porque eu nunca estudei. Sou sincera, intuitivo. Eu nunca estudei o tarô. Então aquele livro vou deixá-lo. Eu, se fosse o Pedro, lia sozinho, porque a sua própria intuição traz até si. Muito bem. E basicamente, pronto, não aprofundámos, mas passa por aqui Estrela, as pessoas, há pessoas que entram e que acreditam ainda mais, mas também já deve ter tido casos de pessoas que fizeram uma consulta e saíram de lá. Eu, quando começo a minha consulta, Pedro, nunca ponho as cartas. Falo primeiro com a pessoa, digo o que é que se está a passar e a pessoa pergunta: ui, tu vives comigo? Tu dormes comigo? Não. Senão o espelho está-me a refletir a tua cara e a tua vida. E a pessoa diz: eu agora é que eu te vou pôr as cartas. É só para uma tiragem final. Raramente, elas estão velhinhas, mas raramente é para usar sempre consequentemente. Eu gosto muito de conversar e de falar sobre a parte espiritual e entregar às pessoas a vida que elas têm, não com uma ferramenta falsa. E no final é que se... Sim, no fim eu leio 1, 2 vezes, 3 vezes, as pessoas estão a fazer a pergunta, eu já sei qual é a resposta da pergunta, mas eu leio as cartas só para as pessoas ficarem contentes. Porque as pessoas querem uma ferramenta. Tu até podes estar a dar a resposta certa, mas a pessoa, se não tiver a ferramenta em cima da mesa, não vai ficar satisfeita. Então depois... Gostam de ver... Gostam, mas têm que ver para querer. Toda esta... Sim, sim. Estrela, estamos a chegar ao fim. Eu gostei muito desta conversa. É um tema que me fascina. E espero que os nossos seguidores também tenham gostado, tanto como eu, daquilo que se falou aqui. E agradeço-te imenso. Eu é que agradeço, obrigada por me teres recebido. De me teres dado a oportunidade de ver o que é este mundo de uma forma mais próxima. Obrigada também por me teres recebido cá, para estar aqui a falar um bocadinho contigo. Gostei muito da tua pessoa, és uma pessoa muito especial. Continua assim, tens um talento fantástico. Muito obrigado. E já agora agradecer a todos que estão aqui connosco. Muito obrigado, Estrela. E para vós, até à próxima sexta-feira, em Contexto Total. Obrigado.